Desde que se começou a falar em pandemia, muitas pessoas acabaram deixando os cuidados preventivos com a saúde em geral um pouco de lado. Esse oftalmologista fala do agravamento de casos crônicos de alguns pacientes. Glaucomas maltratados, retinopatias diabéticas maltratadas, doenças crônicas que precisavam de acompanhamento, infelizmente o paciente por medo, até de forma correta, acabou não vindo até o oftalmologista no momento certo e isso atrasou bastante o tratamento dele, Hoje a gente vê muitos casos graves assim após a pandemia. E recentemente foi o Dia Mundial das Doenças Negligenciadas, que são aquelas que pouco se fala a respeito delas, mas que podem prejudicar e tirar a qualidade de vida das pessoas, como é o caso do tracoma. Apesar do fácil diagnóstico de acordo com o médico e da garantia do tratamento do tracoma, a doença é causa expressiva de cegueira em todo o mundo. Entre 2015 e 2019, 3.170 crianças foram diagnosticadas com a doença no Tocantins. O tracoma é uma doença infecciosa que tem origem numa bactéria chamada clamídia, e que está associada a fatores de baixo saneamento básico, A transmissão ela é entre indivíduos ou via vetor aéreo, E ela causa bastante sequelas, sobretudo quando ela atinge crianças, Por isso, o diagnóstico precoce com tratamento de forma precoce evita muitas complicações, tá? É uma doença que necessita de tratamento rápido, Porque ela é bastante evitável. Tratamento com antibiótico, através de pomada ou via oral, evita sequelas. Em resumo, ela é como se fosse uma conjuntivite crônica. Então, os sintomas que a criança vai ter são olhos vermelhos, irritação, sensação de corpo estranho nos olhos, Os sintomas mesmo de uma conjuntivite, como se fosse uma conjuntivite. Mas é uma conjuntivite diferente. É uma conjuntivite crônica, que necessita de um tratamento específico. E recentemente o caso da filha do apresentador Tiago Leifert e da jornalista Daiana Garbim chamou a atenção. A Lua, de apenas 1 ano de idade, foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer nos olhos. O caso alerta para a necessidade de visitar regularmente um especialista. Esse diagnóstico precoce dessas doenças vai evitar muitas sequelas. O retinoblastoma, que é o caso do apresentador Tiago Leifert, a gente observa que ele é uma doença muito agressiva, E que, na maioria dos casos, leva à perda visual, se não tratada bem precocemente. Então, se você tem um diagnóstico cedo, o tratamento você consegue preservar tanto a vida quanto a visão. É importantíssimo o acompanhamento oftalmológico de crianças, mesmo saudáveis, sem nenhum sintoma, tá? Esse acompanhamento é feito primariamente pelo teste do olhinho, Que é feito logo nos primeiros dias de vida. Depois com uma consulta oftalmológica entre 6 meses e 12 meses, tá? O acompanhamento posterior, isso vai depender do que o oftalmologista falar para você. Muitas vezes, se tiver algum problema, ele vai pedir para voltar antes. Se não houver nenhuma doença, o desenvolvimento estiver normal, a gente pede uma outra consulta entre 2 e 5 anos e, posteriormente, outra consulta entre 5 e 7 anos, se tiver tudo normal. Se o oftalmologista, em qualquer dessas consultas, observar qualquer alteração, ele vai pedir para que a criança venha numa outra frequência, 6 meses, 1 ano.